Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Oi, pessoal, eu sou a Michele. e essa é uma edição muito especial do Geopolab para a Semana Laranja. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui nessa oportunidade, né, nesse projeto que a gente está fazendo aqui no Redes e Poder, de abordar durante a semana do Dia Internacional de Violência contra a Mulher várias questões e várias facetas dessa questão que é uma questão que, queira ou não, toca nas relações de poder no espaço, é uma questão do cenário internacional e principalmente é uma questão que acessa a nossa vida. E por isso que é muito importante a gente trazer sempre essa conscientização, sempre a tentativa de debater e de construir em cima disso. Pessoalmente, eu tive envolvido algum tempo atrás com a promoção do Dia Laranja nas instituições de ensino, foi muito legal, todo dia 25 do mês a gente fazia algum evento, alguma coisa assim, e a ideia foi trazer para o canal, né, nesse ano que a gente está começando, essa discussão com convidadas especialíssimas e expertíssimas nas suas áreas, que vão ajudar a gente, na verdade vão falar, né, a respeito de vários temas e várias facetas dessa questão, que é muito importante de ser debatida e muito importante de levantar não só a conscientização, mas os atos do combate da violência contra a mulher. Hoje a gente a gente tem a honra de receber aqui a Michele Cabreira, a quem eu posso chamar de minha amiga e sou muito feliz por causa disso. A gente conversa muito, debate muito e troca muitas figurinhas sobre várias questões. E, Mi, bem-vinda ao nosso canal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse projeto. Lembrando que durante essa semana, cada dia vai ter um vídeo com uma especialista, né, uma mulher especialista, para debater um tema a ver com essa questão, e a gente espera fazer um panorama aí, a gente fica muito feliz de ouvir vocês. Mi, para quem está assistindo a gente, né, de novo, obrigado por estar aqui, fico muito feliz de ter você no canal, nessa nossa semana especial. E eu queria que você se apresentasse, você falasse um pouquinho de você, da tua atuação, né, para a gente entender mais ou menos o que você vem trabalhando. Legal, Gus. Eu queria, antes de tudo, agradecer também o convite. É uma honra para mim estar aqui nesse seu projeto, nesse seu canal, que leva informação de tão boa qualidade, né? Porque eu acho que hoje em dia, informação. Informação tem sido levada, mas informação de boa qualidade, eu tenho minhas dúvidas. Então, aqui eu tenho certeza de que é uma informação de altíssima qualidade, porque eu acompanho. Então, muito obrigada por esse convite. E é uma grande honra estar ao lado das mulheres que eu sei que você convidou para essa semana também, que são minhas queridas colegas e amigas, que são mulheres incríveis. Então, me apresentando aí um pouquinho, então, para o seu público, meu nome é Michele Gironda Cabreira, eu sou professora, eu dou aula de várias disciplinas dentro do campo do sistema penal, então dou aula de direito penal, de processo penal, de criminologia também. Eu, ano passado, em 2019, defendi minha tese de doutorado, em que eu faço uma pesquisa sobre o autoritarismo e como o autoritarismo influencia no sistema penal. Então, eu trabalho com a questão do autoritarismo processual penal. É claro que eu também trabalho com questões políticas, ideológicas do autoritarismo. E de lá para cá, isso foi em março de 2019, né? De lá para cá eu comecei, então, a trabalhar e a pesquisar questões relativas à criminologia, especificamente a criminologia feminista mesmo. Então, eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno, um grupo de criminologia feminista, que é um ramo, né, da criminologia, especialmente da criminologia crítica. Então, hoje eu trabalho paralelamente com esses dois projetos, né? Aquilo que eu já vinha trabalhando no meu doutorado, que é meu grande objeto de pesquisa, que é as interseções entre o sistema penal e o autoritarismo, Legal. e paralelo a isso, as questões relativas à criminologia feminista. Então, acho que, assim, bem genericamente, sou advogada criminalista e atuo também aí na defesa combativa. Não, é fundamental, né? Um trabalho aí que você faz que eu acho que
Para a gente de relações internacionais especificamente, às vezes fica faltando isso, né? Ou seja, a visão do terreno, o que está acontecendo ali na hora, como que a gente enxerga as intersecções no cotidiano, né? E mesmo quando a gente vai debater pós-colonialismo, racismo estrutural, machismo estrutural, muitas vezes a gente fica nessa parte mais ampla, né? Nessa parte mais teórica, mais abstrata. Eu acho que a tua atuação, somando, né, a pesquisa, o desenvolvimento da reflexão com os teus orientandos e tudo mais, e a prática, acho que torna tudo muito mais rico, né? Porque torna muito mais visível tudo aquilo. E acho que, já pegando o gancho nessa discussão, para a gente que é leigo, e eu me incluo totalmente nessa, essa semana está sendo muito legal porque eu estou aqui para aprender muito também, né? E entender algumas coisas. Você pode explicar para a gente qual que é a diferença entre... você citou aí que você trabalha com criminologia feminista, né? Qual que é a diferença de um olhar feminista para o direito, né? Que seria mais ou menos o que nós que não somos da área ouvimos mais falar, e uma criminologia feminista. Você pode explicar para a gente a diferença? Uma pergunta para começar, né? Porque nós estamos aqui para brincadeira, mas eu acho que é uma pergunta muito importante para a gente entender essas interseções entre feminismos e direito, né? E Uhum. especialmente no meu campo, que vou fazer um recorte bem específico, acho importante dizer isso, que é o meu campo, que é o campo do sistema penal. Bom, então, assim, primeira coisa, talvez fosse importante a gente conceituar, entender, definir, digamos assim, o que é o feminismo. Até porque eu Uhum. não sei exatamente, né, se o seu público tem muita intimidade ou pouca intimidade com o próprio conceito do feminismo. Eu sei que a gente não tem tanto tempo assim aqui, então eu vou trabalhar não com um conceito, uma definição, Uhum. mas com uma ideia, né, do Uhum. que eu considero como feminismo. Na verdade, eu chamo desse conceito no plural. Então, eu costumo Uhum. chamar feminismos. E eu venho trabalhando bastante, quando eu trato e quando eu analiso os feminismos e a sua interseção no direito penal, no sistema penal, com um conceito muito importante, que é o falologocentrismo. Uhum. É a forma com que o Ocidente, milenarmente, e aqui eu não estou dizendo nem de ontem, nem de anteontem, nem de um século atrás, é milenarmente, a forma com que o Ocidente assumiu a sua racionalidade na produção de conhecimento. Uma produção de conhecimento europeu, branco, com essa racionalidade muito específica, uma racionalidade estética, moral, cultural, muito padronizada, muito específica. Isso, tenho certeza de que o seu público já tem mais ou menos uma certa intimidade com essa crítica que se faz, e que eu utilizo aqui a expressão do falologocentrismo. Esse falologocentrismo estipulou a organização da nossa existência e a forma de dialogar com as pessoas, fazendo com que a nossa criatividade, a criatividade que nós temos de interpretar o mundo, de interpretar os papéis sociais, fazendo com que essa nossa criatividade fosse tolhida, fosse centrada nessa figura. Qual figura, então? Essa figura do homem europeu, branco, cis, hétero, ou da mulher europeia, entende? Com esses papéis muito bem definidos. Papéis sexuais muito bem definidos, papéis domésticos, papéis de trabalho, que vão repercutir na forma como a gente se organiza em sociedade, que vão repercutir na divisão sexual do trabalho, na divisão internacional do trabalho, né? E aí aqui vem uma chave muito importante, que é onde eu quero chegar. O Derrida, ele vai dizer que toda crítica a esse falologocentrismo é desconstrutiva. E a gente precisa dessa crítica desconstrutiva. E aí vão vir feministas fazendo uma análise dessa passagem do Derrida, dizendo que toda desconstrução crítica a esse falologocentrismo, a essa padronização, é feminista. Uhum. Eu queria chegar de antemão, né? O que eu considero, então, as várias correntes, os vários âmbitos dos feminismos? Primeiro, uma desconstrução dessa racionalidade, dessa padronização que tolhe a nossa criatividade, mas não só isso, que nos impõe papéis a partir dessa lógica patriarcal de produção de conhecimento de estética, de moral e de cultura branca, europeia, etc., heteronormativa. E a partir daqui, a gente começa então a trabalhar com o gênero, né, como um elemento desestabilizador dessas coisas naturalizáveis,
que a gente vai aprendendo, produzindo e reproduzindo, né? Produzindo e reproduzindo, acreditando ser algo normal. Sempre foi assim e vai continuar sendo. E aí, quando a gente enxerta dentro dessa crítica, né? dentro desse olhar crítico, esse critério de gênero desestabiliza essas coisas naturalizáveis até então. E quais vão ser os movimentos que mais vão fazer isso? Enxertar esse olhar. Movimentos feministas, movimentos queer, LGBTQI+, movimentos como Black Lives Matter, Panteras Negras, né? Então, todos esses movimentos atuando como movimentos desestabilizadores dessas coisas naturalizáveis. E aí vem o feminismo, ou os feminismos, como aquilo que eu considero um ponto de partida, que eu estou usando, é um conceito que não é meu, é um conceito da Silvia Federici, até estou com o livro dela aqui, que eu sempre recomendo a leitura para os meus alunos. Pode mostrar, a gente faz muito isso. A Bruxa. Esse livro é sensacional, Caliban e a Bruxa. Assim, todo mundo tinha que ler esse livro. E a Silvia vai chamar, não só nesse livro, mas em outros escritos dela, vai analisar o feminismo como um ponto zero, como um ponto de partida de tudo. Uma forma de compreender a economia, a política, as relações internacionais, geopolíticas, né, que é o seu objeto de pesquisa, a partir de uma epistemologia, uma lógica de produção de conhecimento feminista, ou seja, desestabilizadora dessas padronizações, né, dessa racionalidade que eu nomeei no início aqui da minha fala, do falologocentrismo. E eu gosto muito dessa ideia de pensar o feminismo como ponto zero, como um ponto de partida de tudo. Por quê? Porque se a gente for pensar, olha que louco isso, se a gente for pensar, o feminismo, ele se anuncia ao corpo antes mesmo de ser vida, antes mesmo do nosso corpo ser vida. Por exemplo, o sujeito, nós nem éramos vida e já fomos anunciados como é menino ou é menina. Então, o feminismo vem como uma forma de desestabilizar, por exemplo, as lógicas biológicas patriarcais que impõem, antes mesmo de eu me conceber como um ser humano, como um ser humano vivo, né? Porque alguém já me anunciou, é menino, deve seguir tal horizonte ou tais caminhos. É menina, deve seguir tais caminhos. Existe depois, se a gente sobrar aí um tempinho, a gente pode falar também de como a racialidade vai interferir também como os corpos se anunciam, como uma precariedade forçada que se dá a partir da racialidade. Mas só para eu não me perder aqui e responder a sua pergunta, né? Como que a gente pode, então, como que a gente vem pensando essas interseções entre feminismos ou teorias feministas dentro do direito, né, dentro do sistema penal. E aí, então, respondendo a sua pergunta, a gente tem duas grandes análises, digamos assim. Uma a partir produzindo teorias feministas do direito e a outra produzindo uma criminologia feminista. Legal. Elas se interconectam, mas elas têm objetivos bem diferentes. Teorias feministas do direito produzem uma pluralidade de crítica, uma pluralidade de teorias dentro de ações, principalmente ações, no campo da teoria crítica, mas não buscam especificamente trazer novos horizontes em relação àquilo que a gente chama de direitos humanos das mulheres. Por quê? Vou resumir aqui para depois eu explicar melhor. Porque essas feministas que atuam a partir de teorias feministas do direito não confiam nas instituições, não confiam no Estado, não confiam no sistema de justiça criminal como uma forma de se combater ou de se diminuir, de se minimizar a violência de gênero. Legal. A Carol Smart, ela vai dizer que o direito, inclusive, o direito produz gênero, e gênero dentro das relações jurídicas vai ser produzido e reproduzido através de e para violência. Eu vou dar um exemplo. Quando o direito começa a dizer que mulheres vítimas precisam ser passivas, honrosas, comportadas, isso existe. Sim. Isso existe. Quando a gente tem, essa é a vítima ideal, essa é a vítima pela qual a sociedade vai levantar bandeiras. Quem é a vítima ideal? É a mulher comportada, passiva, honrosa. E aqui a gente também pode pensar a vítima
outras vítimas, mas como eu não quero abrir muitos parênteses aqui para não me perder, como por exemplo, né, um menino que foi morto na favela. Ah, mas ele não ia para a escola. Ah, mas era um pequeno traficante. Ah, mas então só vale o choro, a lágrima daquela vida que morreu, daquela vítima que morreu, se ia para a escola, se. Então a gente está sempre colocando, né? A sociedade está sempre colocando esse se para dentro da lógica feminina. O direito acaba produzindo gênero, e gênero dentro dessas reproduções patriarcais, né? Então, é claro, pode ser que o direito esteja reproduzindo, mas ele tem a capacidade de orquestrar essa produção. Uhum. E daí, quando a gente começa a pensar a criminologia feminista, ela então vem como um campo dentro da criminologia que vai propor uma análise a partir de aspectos de violência, vitimização e criminalização. E aí, em 2 minutinhos, eu só quero explicar o que é criminologia, para quem talvez não seja tão íntimo assim. A criminologia, ela é um ramo das ciências criminais que a gente quase não estuda dentro do direito. Por quê? Porque, tradicionalmente, a criminologia ela é situada no campo das ciências sociais. Então, muitos países do mundo estudam a criminologia a partir das ciências sociais. No Brasil, ela acabou sendo estudada dentro do direito, mas ela ficou como uma matéria, por ser uma ciência empírica, meio jogada para escanteio, o que nos causou alguns problemas. Mas a criminologia, então, ela vai estudar as determinações do crime, em uma lógica bem, que a gente chama de criminológica positivista. Vamos pegar aqui uma fórmula cartesiana de causa e efeito. Aí a criminologia tradicional vai pensar o crime como um efeito e tentar identificar as causas. Então, se eu neutralizo a causa do efeito crime, eu consigo mexer nesse efeito crime, diminuindo ele ou não. O problema é que isso criou algumas teorias racistas, de cunho... a frenologia, né? Toda essa... ambrosianas, isso mesmo, teológicas, etc. E aí vem a criminologia crítica, propor um giro nesse método, dizer, não existe causa para efeito crime. O que existe é que todos nós somos potenciais criminosos, porque a gente tem 1.860 crimes no Brasil. Eu, vocês, nossos ouvintes, tenho certeza de que já cometemos algum crime. Só que existem sujeitos que são mais criminalizáveis do que outros. Existem classes sociais que são mais criminalizáveis do que outras. Então, a criminologia crítica vai se debruçar sobre esses processos de criminalização. Por que algumas classes sociais são mais criminalizadas do que outros? Por que alguns sujeitos são mais criminalizados do que outros? E a resposta, bem resumidamente, é a seletividade do sistema, pautada numa repressão seletiva mesmo, de marginalizados sociais, de excludentes do mercado de trabalho, de excludentes das relações de consumo, de excedentes da expansão do capital, que eles não servem, não têm utilidade para a expansão do capital. Essas são as clientelas preferenciais do sistema penal. Então, vem a criminologia feminista como um ramo da criminologia crítica. Debruçar sobre as revitimizações e as duplas violências que a mulher sofre pelo sistema penal. Tanto a mulher autora de crime, porque a mulher autora de crime ela vai ser punida 2 vezes, ou até mais, mas ela com certeza vai ser mais punida do que um homem que cometeu o mesmíssimo crime. Porque cometendo crime era para ela estar em casa. E a mulher vítima de crime, ela vai ser revitimizada pelo sistema. Maior exemplo que a gente pode dar aqui, pelo momento histórico que a gente está vivendo, do dia 13 de novembro. Sexta-feira 13 do ano de 2020. Caso Mariana Ferre, que não vem ao caso trabalhar esse caso aqui especificamente, mas todos viram que houve ali uma revitimização naquela audiência que foi publicizada. Né? Então, a criminologia feminista ela vem como esse ramo da criminologia crítica para trabalhar, aqui que está a chave de diferenciação, com os direitos humanos das mulheres, tanto autoras de crimes como vítimas do sistema de justiça criminal. Então, é uma lógica que se confunde com aquilo que a gente chama de garantismo. Né? Então, a gente vai trabalhar, quem trabalha com criminologia feminista vai trabalhar principalmente com garantismo, com garantias para essas mulheres, vítimas ou autoras de crimes. Né? Tanto é por isso que a maior representação dos direitos humanos das mulheres é a chamada violência doméstica contra a mulher. Porque representa o gênero na sua conformidade no lar mesmo, como um locus de combater violências. Então, a Lei Maria da Penha é um grande marco
né, da criminologia feminista. Né? A própria tipificação do feminicídio, que é uma tipificação bem nova também, é um marco nessa análise da criminologia feminista. E aqui dentro da criminologia feminista também há vários vieses, né? Muito se diz que algumas feministas são punitivistas, outras feministas não tanto, não acreditam exatamente no tipo penal do feminicídio como forma de combater violências, como os dados demonstram. A Penha e a tipificação do feminicídio não diminuíram a violência contra a mulher, mas a criminologia feminista, então, ela se debruça sobre isso. E aqui vem a minha crítica, que é a seguinte: quem dita o que são os direitos humanos é a ONU. É esse sistema da ONU que vai escolher quais são os direitos humanos das mulheres. Sim. Que vai escolher os que são os direitos humanos das mulheres. Isso é diferente de uma teoria feminista do direito. E aqui, assim, eu não trabalho com direito internacional, então eu não me sinto apta a estender. Talvez até você pudesse Isso, um dos vídeos que a gente vai fazer vai ser com a Michelle Hassheiter, professora de Direito Internacional, em que ela vai falar de Maria da Penha, vai falar de caso Mari Ferrer, ela vai falar de sistema de produção. Então é muito legal que está conversando muito isso, exatamente. Perfeito. É claro que tem que existir. A crítica que eu estou fazendo aqui, espero que não me compreendam mal, não é exatamente a existência da ONU ou a existência desses direitos humanos. Pelo contrário, é um mínimo. A gente tem que ter isso, a gente tem que se agarrar a isso. Né? No campo do sistema penal que é violento, é tudo que a gente tem. De outro lado, a gente tem uma teoria, mulheres feministas fazendo teoria feminista do direito, que é diferente da criminologia feminista. Por quê? Porque elas não vão discutir garantismo necessariamente. Elas não vão discutir direitos humanos necessariamente. Por quê? A teoria feminista do direito, ela tem uma incidência mais profunda. Ela vai pensar o direito como uma racionalidade estruturante de violência. E vai tentar fragmentar isso através de investidas particulares de políticas. O que eu estou querendo dizer aqui? Essas feministas que estudam, trabalham com teorias feministas do direito, são abolicionistas. Porque confiam no sistema de justiça criminal para a resolução dos seus conflitos. Então, assim, fazendo um paralelo entre as duas coisas, os direitos humanos das mulheres, que são objeto de estudo da criminologia feminista, fazem uma atuação político-criminal. Através de um viés um pouco mais punitivista, então pedindo penas, justiça para não sei o quê, quero pena para esse cara que violentou, seja através de uma atuação de e os direitos dessa vítima? E os direitos dessa mulher? Essa mulher que cometeu tráfico de drogas, ela tem direitos a ter uma prisão domiciliar, porque ela tem um filho pequeno. Então, vai trabalhar com esses direitos, com essas garantias dentro do campo do sistema penal. A gente pode falar que ele seria mais institucionalista, então, do que a crítica feminista? Totalmente. É isso, é aí que eu queria chegar. A teoria crítica feminista do direito, ela vai disputar outras narrativas. Ela vai disputar formas de combater violências que não passem pelo Estado, pelas instituições. Por quê? Porque elas não confiam nessas esferas. Não confiam nessas esferas porque tiraram da cabeça essa desconfiança. Não confiam nessas esferas porque o sistema penal está aí há séculos para nos dizer que ele reproduz violências. E isso é verdade. O direito penal reproduz violências. O direito penal, através da imposição de pena, nunca diminuiu criminalidade. Ele não consegue diminuir criminalidade. Ele diz que vai prevenir crimes, mas ele nunca conseguiu, em nenhum momento da história, prevenir crimes. Nem no Brasil, nem em outros países. Então, são mulheres abolicionistas que produzem uma teoria para tentar identificar que muitas mulheres e muitas pesquisadoras acabaram sendo devoradas pelas institucionalidades e as formas de pensar resistência a esses processos de violência passaram a ser monopolizadas por secretarias, por delegacias que são comandadas por homens, que vão produzir protocolos, né, que
a bem da verdade, não estão tão preocupados assim em erradicar a violência contra a mulher, Uhum, uhum. porque reproduzem a violência. Né? Então, acho que a grande diferença é essa. Né? E eu poderia citar aqui diversos exemplos de projetos e de movimentos de mulheres que trabalham com essas teorias críticas Uhum. feministas. Não sei se ficou claro, mas Não, quer dizer, eu tô aqui, eu tô de aluno, né? Então eu anotei um monte de coisa que estava anotando aqui no meio do caminho, porque conversa muito com várias coisas. E eu acho que é muito importante, porque várias dessas coisas que você falou são debatidas também no ambiente das relações internacionais e devem ser mais discutidos no ambiente da segurança internacional ou da geopolítica, enfim, desde o falo logocentrismo, né, ou seja, uma lógica a partir não necessariamente da figura biofísica do homem, né, mas o falo como psicanalítico, né, eu falo como imposição, como força, né, como enfim, a motivação em si, né, e o empoderamento por meio da pertença, do domínio, e por aí vai, né? Que eu acho que é bem interessante. Acho que esse é um é termo que a gente trabalha pouco, né? É bom você trazer isso, porque a gente vê mesmo muitas mulheres Uhum, reproduzindo essa lógica do falologocentrismo. Então, assim, não é que fisicamente você precisa ser um homem branco europeu, mas é a lógica que está por trás uhum. disso e que se manifesta, né? Não, é muito legal e assim, porque justamente isso traz uma questão muito importante para nós e uma questão muito cara a mim em específico, que é a discussão sobre a produção da segurança. Porque também em RI a gente trabalha o feminismo como uma teoria das RIs, mas a gente não trabalha ele nessa qualidade de crítica desconstruidora, né? Quando eu trabalhava feminismo, eu trazia isso, né? O feminismo, ele, em segurança internacional, ele não se constitui como uma teoria propositiva, ele se constitui como uma crítica, né? Portanto, desvelando elementos, questões importantes e tal, com a Anne Tickner, enfim, com outras autoras. Mas também numa perspectiva mais crítica, a produção da segurança. Num momento em que cada vez mais nós temos a hegemonia do discurso das ameaças transnacionais, crime organizado, tráfico de drogas, terrorismo, a gente vê várias formas de criminalização que, assim, às vezes elas passam meio batida, mas elas estão ali instituindo um regime de guerra mesmo, de uso da violência e da normatividade do Estado contra grupos específicos, por mais que passe de forma bem ampla. Eu estava lendo, inclusive, aqui, que a gente tem que ler coisas que a gente não concorda também, né? Aqui estão as memórias do George Bush, da presidência dele, né? E ele fala explicitamente isso. Ele fala: os terroristas, eles não vão ter medo do processo penal. Então eu não posso trabalhar com eles na esfera do crime, eu tenho que trabalhar com eles na esfera da guerra. E qual é o problema? Quando o George Bush fala isso, institui ato patriótico, institui tortura, enfim, todas essas coisas, isso começa a circular e isso vai afetar o pessoal aqui nas perifas de Curitiba, vai afetar o pessoal no Morro do Rio de Janeiro, porque a lógica da segurança pública acaba se tornando também uma lógica de guerra, né? Então morrem pessoas e a gente não tem, para falar com um totem do feminismo, né, para falar com a Butler, a gente não enquadra elas como vida, né? Ela tem aquele livro Quadros de Guerra muito importante nesse enquadramento que ela fala de vidas enlutáveis e vidas não enlutáveis, ou seja, quantas vidas a gente sente perda ou não, né? Nesse Essa sentido, Mi. É a partir desse conceito da Butler que eu dei o exemplo do menino que morre lá na favela, na comunidade. Qual é essa vida que vai ser uma vida que merece um. Uhum. Só se o menino frequentava a escola, se o menino não. Enfim, não E tinha é nenhuma. engraçado, assim, você foi falando, eu coloquei assim, o C e o só. Porque você coloca esse C, que são essas condicionalidades para a gente sentir falta daquela vida, e por outro lado, você tem o presidente de um país falando que um homem de 35 anos é só um menino. Pois é. Então é o C e o só, né? Ou seja,
você tem esse lado que, não, mas é só um menino, é só um usuário, E desse lado que é o C, então se ele não fizer isso, e mesmo se fizer, né, mesmo nesses últimos casos a gente vem vendo muito da Ágata, né, quando a Ágata foi assassinada lá no Rio de Janeiro, eu lembro, a menina Ágata, né, quando ela foi assassinada, eu lembro que o pai dela, o avô, acho que não lembro se era o avô ou o tio, estava na frente da delegacia falando, ela faz balé, ela faz inglês, ela vai à escola, ou seja, ela vai fazendo toda a lógica, né, dos Cs, e mesmo assim ela foi vítima, né? Acho que isso que é o interessante. Como que você enxerga, então, Mi, para puxar essa parte, o papel do Estado nesse processo? Já que, né, fazendo aquela conversa, eu perguntei da institucionalidade por causa disso. Como que se concentra essa lógica da institucionalidade? De que forma que você já falou de revitimização, né? Você já falou de... mas como que o uso da figura do crime pode punir uma pessoa 2, 3, 4 vezes a mais na tua perspectiva, pensando assim, tipo, nesses circuitos internacionais, né, de circulação de discursos de guerra ao crime, guerra às drogas, guerra ao terrorismo, enfim. Como que você vê isso? Legal, isso que você... Eu quero, antes de responder essa sua pergunta, fazer uma conexão com o que você acabou de falar, que eu gostei muito do discurso do presidente, porque hoje a gente vê, né, uma ascensão conservadora se manifestando, claro, de diversas formas, através do negacionismo científico, através de mecanismos de vigilância, né, de controle dos cidadãos, mas especificamente também se manifestando. Isso a gente pode comprovar através de vários discursos de posse de presidentes, né, nos últimos anos, dizendo que o feminismo é o novo inimigo a ser combatido. É importante a gente ressaltar que o Estado, através do neoliberalismo, que é o capitalismo seu Estado bruto, né, fundou o macho ressentido. E o ressentimento é conservador. O ressentimento é um discurso de conservação. Né? Acho que dá para dizer, né, no Brasil que o grande empresariado viu na eleição, eu não sei se a gente, tudo bem tocar nessas questões. Não, manda bala. A gente está aqui para isso. O empresariado viu na eleição do Bolsonaro uma chance de fazer passar reformas que tanto buscavam. E por que nós, mulheres, nos receamos tanto, né? Eu lembro que aquele ano de 2018 foi um ano muito triste. Faz 2 anos agora, né? Por que nós nos receamos tanto? Exatamente porque nós nos vimos como as novas inimigas a sermos combatidas através das nossas lutas engendradas, capitaneadas pelo feminismo, né? Pelos feminismos. Então, tem um livro da Margaret Hago que se chama O Sujeito Neoliberal do Feminismo, se não me engano. Tá, vale muito a pena, eu amo a Margaret Hago. Ela é ótima. Mas assim, como pensar então o papel do Estado, né, das instituições, desses movimentos de institucionalização de demandas? Um pouco daquilo que eu já falei. Através de séculos de análise por parte de mulheres feministas, o campo do sistema penal, né, e uma análise de como o sistema penal nunca diminuiu violência, nunca fez frente à violência. Os dados estão aí para quem quiser consultar. E quando lida com a mulher vítima, a revitimiza, houve então um processo de desconfiança do Estado a partir da sua atuação pelo direito penal, pelo sistema penal, o que fez com que muitas dessas mulheres feministas, a partir de seus abolicionismos, então, a partir da desconfiança da forma como o Estado lida com essas questões, né, passaram elas a criar políticas de enfrentamento à violência não institucionalizadas, que não conversassem, que não dialogassem com o Estado, pelo simples fato de que não confio no Estado, não vai me ajudar, porque nunca ajudou. Entende? Então é uma coisa bem empírica mesmo. E aí são vários os movimentos que a gente pode pensar. Tem um movimento que se chama Ni Una a Menos, da Argentina. Bem interessante, com certeza você conhece, né? Lenços verdes, né? Não, dos lenços verdes, né? Ni Una a Menos. Isso. Ni Una a Menos. É o lenço verde, Ni Una a Menos. Da Argentina, que tem colocado, então, a questão da desconfiança para com o sistema penal como uma chave de leitura da forma como elas criam as suas próprias políticas de enfrentamento à violência. O que está acontecendo na Polônia agora?
Uhum. Assim, a mídia tradicional não noticia o que está acontecendo na Polônia nesse exato momento. Também tem uma expressão mexicana de mulheres feministas no México, que é a mim me cuidam minhas amigas e não a polícia. Então, a mim Hum. me cuidam minhas amigas e não a polícia. O próprio Paro Internacional de Mulheres. Existem vários grupos, inclusive no Brasil, o grupo Elas Existem, que é um grupo que tem Uhum. sede no Rio de Janeiro, de mulheres da rede de sistema penal da Maré, o movimento Mães de Maio. Enfim, são vários movimentos que não querem relacionar as suas práticas com o movimento, que é um movimento genocida, que é o Uhum. sistema penal. Um movimento genocida e um movimento de revitimização de mulheres que são vítimas de crimes. Então, eu acho bem interessante a gente voltar nossos olhos, né, a essas mulheres que estão produzindo isso, porque, para mim, né, que trabalho com o sistema penal, fico muito triste quando há uma crítica que é dirigida a feministas no geral, feministas do direito, ou do próprio sistema penal, no sentido de que, mas essas são feministas punitivistas, apenas porque estão Uhum. pedindo direitos mínimos, apenas porque estão levantando a bandeira da Lei Maria da Penha. Isso não é verdade. Existem muitas feministas, milhares de Uhum. feministas, que estão fazendo política, abrindo mão da atuação estatal, não se relacionando com essas práticas, o que significa dizer, eu não quero a punição do sujeito. Bom, se houver um processo instaurado com todo o trâmite legal e ele tiver que ser punido, que puna. Mas isso não pauta a luta dessas mulheres, entende? Uhum. Luta por fora, digamos assim. E estão reivindicando e conseguindo muita coisa, aliás, né? Sim. Vide, por exemplo, cito de novo a Polônia, o próprio movimentos de descriminalização de aborto, né, na América Latina, as cholas na Bolívia. Tem uma boliviana feminista que, se não me engano, se chama Maria Galindo, que tem escritos fenomenais também sobre Legal. feminismo, abolicionista, não institucionalizado, merecem ser lidas. É que a gente não lê muito, né? A Sim. gente, assim, em geral, né? Aham. A gente Mas tem uma tem. matriz muito norte-americana na nossa discussão sobre minorias, né? Em geral, assim, sobre lutas, É, né, de identidade e tudo mais. Bom, é. Mi, eu ia te perguntar justamente quais fontes críticas que a gente pode beber para entender esse sistema penal, mas você já trouxe aí a questão dos abolicionismos, dos punitivismos, e eu friso a questão da produção da segurança, né? E algo que você falou logo no começo, né? Que você gosta de trabalhar sempre no plural. Não um feminismo, mas os feminismos, né? Porque essa matriz de análise da interseccionalidade é algo que não é só do feminismo. Isso é algo que a gente tem que usar em todas as ciências sociais, principalmente Uhum. em segurança, em geopolítica, que tendem a ser disciplinas muito fechadinhas nos seus próprios conceitos, relações internacionais, e essas interseccionalidades nos ajudam muito a fazer uma preocupação que eu tenho, por exemplo, na minha pesquisa, agora defini minha pesquisa de doutorado finalmente, que é pesquisar justamente a conversa, porque há uma conversa entre os discursos de segurança intertransnacionais e a atuação no chão, né, dos policiais, dos soldados, existe essa conversa. Né? Então, como fazer isso obrigatoriamente através de uma leitura transescalar? Né? Então, acho que as matrizes que você trouxe são muito interessantes. A gente, infelizmente, aqui a gente pensou em fazer vídeos mais curtinhos, Mi. Então, eu queria que você falasse, fizesse as suas considerações finais. Não, a gente termina esse e você me chama para uma próxima. Não, com certeza a gente vai ter que fazer vários outros com as dúvidas, os comentários que o pessoal colocar aqui. Com certeza tem muita coisa para a gente conversar, muita pesquisa conjunta a ser feita, eu tenho certeza, porque a gente acaba fazendo. A academia ela é um trabalho meio isolado também, né? Não vou dizer sozinho, porque a gente nunca faz sozinho, né? Aqui eu não estou sozinho, não ando sozinho, né? Não cruza meu lado que eu não ando sozinho, mas Nossa, tem a ver também com a nossa ação muito específica nas nossas áreas. Então, eu queria sim. que, para quem está assistindo a gente, né, nessa semana especial do Semana Laranja,
que, portanto, a pessoa está aqui porque ela sabe que a gente está lutando, né? Então a gente está enfrentando essas coisas importantes. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais e principalmente falasse onde que as pessoas podem te encontrar. Né? Eu tô no Instagram, tô no Facebook, enfim, quais são os meios que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, porque acho que esse é o principal para a gente continuar esse debate sempre. Ai, Gus, foi um prazer imenso. Tô sempre aí à disposição, podemos marcar várias outras. Depois eu quero até que você me remeta aí questionamentos que surgirem Com porventura. certeza. Quem quiser me encontrar, pode me mandar e-mail, é Uhum. Michele, com 2 L's e E no final, michelegironda@hotmail.com. Eu tenho Instagram, mas assim, o meu Instagram sempre ele é aberto. Tem alguns, eu fiz uns IGTV lá, inclusive um sobre neoliberalismo e feminismo, Legal. com uma amiga minha feminista, abolicionista maravilhosa, que é a Fernanda Martins. Então, tem conteúdo lá interessante, mas assim, eu sempre brinco que eu preciso de alguma coisa mais privada minha também. Então, Sim. meu Instagram é aberto, mas tem alguns IGTV, eu trabalho com violência policial lá, com política feminista, neoliberalismo, com lutas antifascistas. Então, quem quiser dá para me procurar, é Mi Cabreira. Fora isso, eu também tenho atuação no grupo de pesquisa de desigualdade e violência de gênero. A gente pretende, já no ano que vem, publicar algumas coisas. Eu também posso sempre publicizo Legal. isso lá no meu Instagram. E tem um canal aqui no YouTube, mas é mais direcionado a processo penal. Então, talvez não interesse tanto o pessoal, mas de qualquer forma... Mas fala aí o nome, qual que é o nome do canal? Michele Cabreira. Michele Cabreira. Muito bem. Mi, de novo, muito obrigado. Para as pessoas verem como a gente é próximo, né? Já estou te chamando de Mi e tal. Não, eu te chamei de Gus, a gente é super amigo. Obrigado pela tua participação nessa semana que é tão especial para a gente fica muito feliz. E aviso o pessoal aí para não perder os próximos vídeos também, ver os anteriores e acompanhar aí a nossa discussão nessa Semana Laranja, que a gente está fazendo essa discussão tão especial para a gente numa luta que é tão cara a todo mundo, né? Que tem que Seguimos ser... na luta. Vou mandar para todos os meus alunos e alunas e todo mundo espalhar aí esse vídeo, espalhar a palavra do feminismo. Isso aí, obrigado, viu, Mi? Gente, obrigado para vocês também por terem assistido e até a próxima.